não se transportou, não vai transportar, porque são os mesmos caminhões, são as mesmas estradas, os mesmos portos, enfim, perdeu. Então, é uma coisa bastante complicada que precisa da atenção do governo. Eu ouço o senador Medeiros, meu colega do estado de Mato Grosso, depois o senador Magno Malta. Senador Blairo, bom, não dava para esperar outra explanação que não fosse essa de Vossa Excelência. Primeiro porque, assim, conhece a cadeia, conhece os problemas, tanto de um lado quanto do outro. Vossa Excelência tem a noção do ciclo completo do transporte pelas características da atividade econômica que exerce. E o senhor falou muito bem ao levantar a seriedade desse problema. Porque, e mais, quando o senhor chama o governo aqui a estabeleça o diálogo, isso é a única saída, na verdade. Porque eu ouvi por aí conversa de colocar a polícia no isso. Não é um caso que se resolve com polícia. Isso não é um caso que se resolve com multa. Eu tive reunido com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Estado de Mato Grosso e coloquei para ele, falei, olha, se eu fosse vocês, não se metiam nisso. Isso é uma questão de governo da mais alta periculosidade. Se vocês se mexerem e der errado, vai sobrar para vocês. E, de fato, nós temos aí uma questão que, desde o início, tem 2 semanas, quase 2 semanas esse problema começou. Eu não tenho dúvida que o governo sabia, eu só não entendo por que demorou tanto para chegar a essa conclusão. E Vossa Excelência colocou muito bem. Se quiser resolver, tem saídas, porque é uma questão de mercado que me parece que em determinado momento ela tende a se resolver até por si só em alguns pontos. Perfeito. O outro ponto, o governo tem total controle, que é a respeito das dívidas contraídas, e que aí é um ponto que o governo tem até responsabilidade de resolver, porque em determinado momento até capitalizou politicamente com isso e deu essa abertura para essas compras. Essas pessoas compraram, agora não estão conseguindo pagar, então me parece até uma questão de justiça que se estenda, que dê esse prazo para que essas pessoas possam pagar suas dívidas. Então, me parece que não é um problema fácil, mas me parece que se houver vontade política, vai se resolver. E eu queria chamar a atenção para um fato, senador Blairo Maggi. O senhor colocou muito bem a respeito de que daqui a pouco esse movimento possa ser usado para outros fins. E aí eu queria levantar aqui para notar a responsabilidade da oposição brasileira, da oposição, a responsabilidade que está tendo. Em nenhum momento, senador nenhum aqui dessa casa, ou mesmo os deputados, fizeram desse problema, que é grave, um cavalo de batalha para politizar. Na verdade, todos que subiram nessa tribuna foram no sentido de alertar, olha, nós precisamos resolver o problema. Todo mundo chamando ao diálogo. Vossa Excelência colocou muito bem essa questão. Muito obrigado pela parte. Muito obrigado, senador Medeiros, que não é transportador, mas conhece tudo de transporte, porque sempre atuou na vida como um profissional da Polícia Rodoviária Federal no estado do Mato Grosso e conhece a dificuldade dos caminhoneiros, as agruras que esse pessoal passa naquelas belas estradas, né, que nós temos, todas duplicadas, sem buracos e etc., né? Coisa que sonhamos todos os dias, né, senador Wellington, para que isso possa acontecer. Quero ouvir o senador Magno Malta nesse momento. Senador Blairo, o senador Medeiros disse que, no início da sua fala, a parte da Vossa Excelência, que na tribuna não poderia estar a pessoa mais indicada para falar dessa cadeia do que Vossa Excelência. Pela própria vivência prática, uma vida dedicada como empresário, e conhece exatamente essa cadeia. Vossa Excelência não é caminhoneiro, mas por conhecer a cadeia sabe das dificuldades desde o volante até o asfalto, até a estrada, como Vossa Excelência acabou de colocar. E ninguém precisa ser especialista em nada para saber das dificuldades dos caminhoneiros do Brasil. Penso que resolver o problema deles agora, e eu digo o problema deles porque eles é que são os caminhoneiros, mas resolver o problema do Brasil. Porque imagine que se eles resolvam de fato parar.
Porque pedido de 1 a 0, pedido de 10 dá no mesmo. E eles entendem que pedido de 1, pedido de 10 dá no mesmo. O país vai pagar uma conta muito alta. Eu estava ouvindo o senador Luiz Henrique, quando ele diz, eu já vi um presidente cair por essa questão. Dizia agora o senador Medeiros, não vi ninguém aqui, nem na outra casa, politizar essa questão. Não devemos, porque é uma questão que trata até da mesa da família do caminhoneiro. Segurança nacional. Segurança nacional, nós não podemos politizar essa questão. Mas a situação grave em que mergulhar o Brasil, resolver essa demanda, não vai nem aumentar a nossa crise e nem vai diminuir. Muitas colocações, muitos vieses foram feitos aqui. O senador Moca, quando estava na tribuna, disse que o governador do estado dele está analisando abrir mão de algo dos seus impostos. Vossa Excelência acabou de dizer que o nosso governador Pedro Taques disse aqui, eu não posso, por conta das dificuldades do estado que Vossa Excelência registra, porque foi governador e tem conhecimento, estão discutindo saídas. Mas é preciso também chamar as concessionárias. Esse pedágio absurdo que o Brasil tem, eles nesse momento precisam dessa contribuição, porque eles têm um lucro absurdo com a movimentação dos caminhoneiros do Brasil. E uma das reclamações é o caminhoneiro passa com o terceiro eixo levantado, voltando, entregou a carga, volta batendo carroceria na linguagem do meio, levanta o terceiro eixo, mas no pedágio ele é obrigado a pagar 3 eixos. O governo precisa chamar, o senador Medeiros, senadora Lúcia Vânia, os concessionários. Todos agora precisam dar sua contribuição, senador Blairo, para que esse problema seja debelado. E agora, não é correr de resolver os problemas e começar a botar culpa na crise internacional, porque tudo é crise internacional. Tudo é crise internacional. É igual o gerente de banco que não quer emprestar um dinheiro para alguém, volta segunda-feira, a pessoa volta e fala, ó, tem uma norma do Banco Central. Não existe nada, é porque ele não quer emprestar mesmo. Então esse negócio de crise internacional é para justificar aquilo que não se quer fazer ou fugir do problema. E esse problema não dá para fugir. Chegou num pico de gravidade que está ficando assustador. Quero parabenizar meu líder, Vossa Excelência, senador Blairo, pelo conhecimento da matéria, a sensibilidade. Vossa Excelência conhece a cadeia porque está no topo dela, até porque, como empresário, Vossa Excelência é um gerador de honra nesse país, porque quem gera emprego gera honra, e todos nós nessa casa, a nossa sensibilidade para debelar um problema que pode causar um dano horroroso a esse país, quem sabe irrecuperável, desse dano enorme até a mesa do trabalhador do volante que precisa sustentar seus filhos. Muito obrigado, Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Magno Malta, pelo seu posicionamento e também um profundo conhecedor das questões sociais do país, né? Sabe aonde a coisa aperta, né? E como disse anteriormente, numa cadeia, numa corrente, cada elo é importante. Não há elo mais forte ou elo mais fraco. Na hora de se romper, rompe-se a cadeia. Então, todos nós temos que ter essa compreensão. E só para informar a Vossa Excelência, senador Magno, dentro da lei do caminhoneiro está previsto, e é isso que os motoristas não querem, que haja veto por parte da presidente, a questão do eixo levantado. Está dentro desse contexto e é um dos pleitos que aí estão sendo colocados nesse momento. Eu ouço o senador Ivo Cassol com o maior prazer, ex-governador de Rondônia e senador por aquele estado. Obrigado, senador Blairo Maggi. É um momento que o nosso país está assistindo, e nós aqui no Senado, eu vi hoje vários colegas debatendo sobre essa situação, essa greve dos caminhoneiros a nível nacional, e eu fiz uma parte de Vossa Excelência, senador Blairo Maggi, pela experiência de vida que o senhor teve e o senhor tem como empreendedor, como um grande estimulador do agronegócio no nosso Brasil, no Mato Grosso, e ao mesmo tempo com a experiência que eu tenho também como esse caminhoneiro que eu fui. E eu digo para vocês de coração, eu acompanhei a greve, a manifestação dos caminhoneiros em Rondônia, e quero deixar meu abraço em nome
do presidente que comanda a Associação do Mato Grosso e Rondônia, aquela região que pega a BR-364, o Mareta, deixar um abraço para todos os caminhoneiros que fizeram a reivindicação, mas ao mesmo tempo tiveram a compreensão do Grupo MAGE, que é a empresa da sua família, que teve a sensibilidade de poder repassar essa reivindicação, não toda daquela maneira que os caminhoneiros queriam, mas nem também da outra maneira inversa. Mesmo o senhor, senador Blairo Maggi, que conversei com o senhor uma semana antes do Carnaval, e como nós temos cargo público, as empresas da gente é comandada por alguém da família ou por algum presidente, algum diretores, que faz parte da empresa, mas mesmo assim eu quero aqui em público agradecer que o senhor se sensibilizou pela situação. O senhor esteve na semana passada em Rondônia, visitou o novo porto que vocês estão construindo para poder embarcar toda a produção de soja da região norte do Mato Grosso, que desemboca pelo estado de Rondônia. Isso vai desafogar o centro da cidade, a Jorge Teixeira, onde está o porto hoje, perto da ponte no Rio Madeira, vai facilitar esse escoamento e, ao mesmo tempo, mesmo o senhor estando na vida política, o senhor conversou com os diretores da empresa e o senhor, juntamente com eles, chegaram no bom senso e conseguiram, com os caminhoneiros, dar esse entendimento hoje e eles criaram uma nova expectativa. Quando eu falo que eu fui caminhoneiro, senador Blairo Maggi, eu fazia de Rondônia a São Paulo, eu carreguei banana em 87, 78, 79, de Porto Velho a Manaus, e hoje os caminhoneiros teve um incentivo do governo federal para comprar caminhões à vontade com juro baixo. Mas, infelizmente, o custo de manutenção acaba não cobrindo essa demanda que tem. E nós temos muitos caminhoneiros no Brasil lá fora que estão me assistindo, quero mandar um abraço para os meus colegas, eu falo colegas, que têm dificuldade para pagar a prestação do caminhão, que têm dificuldade para poder colocar e dar condições para seus filhos poderem estudar. E hoje a manifestação é em nível nacional. E, infelizmente, está parando alguns setores em alguma região. Então, portanto, aqui eu queria só fazer essa parte de Vossa Excelência, parabenizar pela sensibilidade que vocês já tiveram, dando início para que as outras empresas façam essa corrente para frente também nos demais setores no Brasil, que infelizmente é o efeito cascata. O que acontece nesse país? Se não fosse esse esquema podre, essa roubalheira que tem dentro da Petrobras, que quem está pagando o preço é o povo brasileiro quando coloca o preço na gasolina. Até ano passado, a importação do combustível dava prejuízo porque o barril do petróleo era $100 e poucos. Agora caiu para 40, para $50, continuou aumentando para cobrir o rombo que tinha. Então, infelizmente, a conta quem acaba pagando somos nós. Então, portanto, eu quero deixar o teu abraço aí e agradecer em nome do povo de Rondônia, agradecer em nome dos caminhoneiros do meu estado de Rondônia, por você ter a sensibilidade de ter trabalhado junto com seus familiares, sua empresa e os diretores e presidente e poder atender parte da demanda que tem. Então, sucesso e que Deus abençoe e que continue os demais empresários do Brasil e o governo federal copiando o trabalho que o senhor já fez na semana passada e deu certo. Obrigado. Muito obrigado, senador Ivo Cassol. Eu queria Senadora Lúcia Vânia está com o microfone levantado? Eu passo a palavra, então, à senadora Lúcia Vânia. Com todo prazer. Senador Blairo, eu gostaria de cumprimentá-lo. Primeiro, por Vossa Excelência colocar a sua experiência a serviço do país, porque nós estamos vivendo realmente com essa greve um momento muito delicado. E Vossa Excelência, como disse aqui, com sua experiência, não só mostra a delicadeza do momento, o que isso pode significar para desaguar uma nova crise no país, como também Vossa Excelência apresenta alternativas. Eu acho que é fundamental que o governo, neste momento, ouça o discurso de Vossa Excelência e faça dele um norte para resolver esse problema. Eu não poderia deixar de parabenizá-lo em nome do meu estado, o estado de Goiás, que se sente representado por Vossa Excelência neste momento, porque assim como Mato Grosso ressente com essa greve, Goiás também está padecendo com ela, como o Brasil inteiro. Portanto, receba os nossos cumprimentos e, sem dúvida nenhuma, a nossa admiração
pela aplicação de Vossa Excelência, colocando a sua sabedoria, a sua vivência, a sua experiência a serviço do nosso país. Muito obrigada. Muito obrigado, senadora Lúcia Vânia. O Goiás também está tão ativo quanto os outros estados. São 8 estados que estão com essas paradas, né? E todos no mesmo objetivo. Muito obrigado pela sua participação. Concedo a palavra ao senador Omar Aziz, ex-governador do estado do Amazonas. Senador, Vossa Excelência tem uma relação com o nosso estado muito forte. Utiliza bem a hidrovia que no município de Itacoatiara, que ele fez uma homenagem nesse último final de semana, uma homenagem já feita lá atrás como cidadão da cidade de Itacoatiara, onde você mantém um importante porto para escoamento de grãos por aquela hidrovia. Mas eu falei ainda há pouco sobre essa questão, pedi uma parte ao senador Luiz Henrique. E eu falava que nos últimos 10 anos, 12 anos, nem o presidente Lula nos 8 anos, nem a presidenta Dilma nos 4 primeiros anos, tiveram uma greve que mexesse com uma cadeia produtiva toda. Geralmente, nós tivemos greves de servidores públicos na área federal, professores nas universidades, correios, setores que pontualmente prejudicavam uma área, mas que o prejuízo final não era do porte que está tendo agora. Porque no final, se você vê quantos pequenos produtores estão apreensivos nesse momento, porque podem perder tudo do dia para a noite. Veja bem, nós não estamos falando em grandes produtores, não. Nós estamos falando em pequenos produtores, que a produção dele cabe dentro de um caminhão. E ele saiu para escoar essa produção e ele está desesperado, porque o ano todo dele pode ser perdido. Nós não estamos falando naquele homem que plantou milhares de hectares de grãos, tem um pasto enorme. Nós estamos falando do pequeno também, que, porventura, naquele momento, saiu com a sua produção para levar para um outro estado ou para um outro município e pode perder toda essa produção. Esse daí, o prejuízo dele não tem como depois você substituir. Até porque eu, pessoalmente, sou contrário a qualquer tipo de movimento grevista que chega ao extremo, como esse chegou. Mas nós temos um problema. E há pouco o senador Luiz Henrique disse que, conjuntamente com o senador Jorge Viana, foi ao Palácio, aliás, foi ao Ministério da Justiça, conversar com o ministro Cardoso. Eu acho que é o momento de nós levarmos isso mais a sério. Tinha que ter um comitê de crise imediatamente para resolver um problema que vai afetar uma cadeia produtiva no Brasil. Em Minas Gerais, a Fiat está parada. Em Santa Catarina, os suínos estão com problema. Em Mato Grosso, você não tem escoamento de produção de grãos. E isso, você pega alguns tipos de componentes nas indústrias que não estão chegando, você pega insumos que não estão chegando na indústria e você pega o produtor que leva diretamente o seu produto. Ele tem o próprio caminhão dele, ele mesmo transporta o produto dele, não é um grande produtor, esse é o pequeno produtor, o médio produtor que faz o mesmo trabalho. Se houve erros, facilitou a compra de novos veículos, de novos caminhões, e o cara acreditou naquilo. Então o governo, ele precisa não esperar amanhã, não mais 24 horas para muitos desses produtores, será crucial na vida deles para o resto da vida. Por isso, com a experiência que Vossa Excelência tem, e de manhã tocasse nesse assunto aos ministros Pepe Vargas e ao ministro Miguel Rosseto, falou claramente a sua posição sobre essa questão e da sua preocupação sobre essa questão. E só corrigir um negócio, senador, se é que eu posso dizer que é corrigir. Não é só esses 8 estados. É o Brasil todo que vai sofrer, porque lá no Acre não vai chegar, no Amazonas não vai chegar, não chegando no Amazonas, não chega no estado de Roraima.
que são produtos produzidos aqui na região central, ou centro-sul, para chegar à região norte e nordeste do país, que muitos produtos que você já sabe que chegam. Então, onde as estradas estão fechadas, esse produto não chegará ao resto do país. O desabastecimento não será somente nesses 8 estados. O desabastecimento também será em outros estados brasileiros. Então, é o Brasil todo, nesse momento, que está angustiado com essa questão. E uma outra questão que Vossa Excelência levanta sobre a questão da negociação. Negociação, ela não é tão simples, mas é preciso intervir. E eu não acredito, mesmo a Justiça declarando essa greve, uma greve que é inconstitucional, eles não têm a quem cobrar essa multa de R$100 mil a hora. De quem que eles vão cobrar? De quem? Se o sindicato, as pessoas que representam esses caminhoneiros, eles não estão nesse momento, não são vanguarda desse movimento. Isso é um movimento muito mais espontâneo do que liderado por alguém. Era o que eu tinha a colocar no seu à parte. Muito obrigado, senador Omar Aziz. Permite uma parte, senador Blairo. Já concedo. Pois não. Duas coisas que eu gostaria de dizer aqui antes de conceder o à parte ao senador Flecha. Primeiro que essa questão de grande ou pequeno produtor não faz muita diferença. Meu avô tinha um ditado que dizia assim, olha, pé grande, sapato grande. Pé pequeno, o sapato é pequeno. Mas na hora que o calo aperta, dói igualzinho para os dois, não tem diferença nenhuma. Quer dizer, então, essa questão de grande, pequeno, médio, todos sofrem igualmente nesses movimentos. E Vossa Excelência tem toda a razão. Quando há 8 estados parados, que são os maiores produtores, o resto do país vai sofrer. Vai sofrer pelo seguinte, o café da manhã daqueles que estão nos ouvindo nesse momento, nos assistindo, o café da manhã daqui 2 dias ou 3 dias, o almoço daqui 3 dias está na carroceria de um caminhão. E se ele não chegar no seu mercado, não vai chegar na sua casa. Então, as consequências desse movimento é que precisam ser olhados, porque ele vai afetar a vida de todos os brasileiros, quer seja rico, pobre, classe média, classe... Não tem, porque a mercadoria não vai chegar, os preços vão subir e teremos reflexos na questão também inflacionária. Ouço o senador Flecha com todo prazer. Senador Blairo Maggi, Vossa Excelência é um empresário que é reconhecido pela sua competência. O Estado do Pará tem, Vossa Excelência, um grande colaborador para o desenvolvimento do nosso Estado. E Vossa Excelência sabe e coloca aqui com propriedade o problema que a nação hoje passa. Eu diria, não sei, senador Blairo, se a gente pode dizer que o Brasil hoje é um Manaus sem controle, desgovernado, ou se é um Titanic a ponto de colidir com o iceberg, mas que nós estamos passando por um momento gravíssimo da nossa nação, não há dúvida disso. E eu fico impressionado de ver que o Executivo, a presidenta Dilma, parece que está no país da Alice, no País das Maravilhas. Nada está acontecendo, está tudo funcionando a contento, que o Brasil está em desenvolvimento, quando que nós vemos, ao sairmos às ruas, ao ouvirmos as vozes das ruas, é exatamente o contrário. Essa greve dos caminhoneiros, que se pararam 8 estados, vão parar o Brasil. No Pará, lá no norte, tem notícia também que já interromperam as estradas. Então, é uma questão de dias para que comece a população a sentir a falta de produtos
básicos para o dia a dia. Mas eu não vejo, lamentavelmente, por parte da presidente, nenhuma ação. Ainda há pouco, o senador Omar Aziz disse que o senador Luiz Henrique com o senador Jorge Viana foram até ao ministro Cardoso, no sentido de haver uma ação proativa para resolver o problema. Vossa Excelência já deu a sua colaboração, já fez o que podia ser feito, mas é necessário que a presidenta possa efetivamente assumir o controle dessa nau desgovernada para que o nosso país não venha a ter dificuldades maiores do que já está tendo. Ainda há pouco a senadora Ana Amélia fez um pronunciamento a respeito do que está ocorrendo em países vizinhos aos nossos, em que, na Venezuela, em que o presidente Maduro manda prender um opositor político. E, pelo que a gente ouve aqui no plenário do Senado, a base do governo vai à tribuna dizer que na Venezuela é uma democracia, em Cuba é uma democracia, lá na Bolívia é uma democracia. Quer dizer, democracia que serve de exemplo, lamentavelmente, a presidenta Dilma, amiga da presidenta Cristina Kirchner, que está acabando, lamentavelmente, com a Argentina. Parabéns, senador Blairo Maggi, pela ajuda que Vossa Excelência dá como empresário, gerando emprego para os brasileiros. Muito obrigado, senador Flecha. Só para não faltar com a verdade também dos encaminhamentos, eu tenho que dizer e reconhecer de que o senador Flecha, o governo, hoje está trabalhando. Hoje ele está desde cedo reunido, conversei com vários ministros e tem atitudes para amanhã, reuniões marcadas para amanhã. Eu espero que a gente saia desse impasse o mais rápido possível. Eu concedo agora para encerrar, então, a parte ao senador Petecão pelo estado do Acre. Senador Blágio, queria lhe parabenizar pelo pronunciamento, um pronunciamento com conhecimento. Quando eu perguntava a Vossa Excelência, e a saída? Qual é a saída? Que às vezes muitos parlamentares usam a tribuna e fazem um discurso bonito, mas não mostra a saída. E Vossa Excelência está dizendo, está dando os caminhos ao governo. O que é que tem que ser feito? Eu conversava com o senador Omar Aziz e aqui com a senadora Lúcia Vânia, e eles expressavam a preocupação. A senadora Lúcia Vânia preocupada aqui com Goiás, e eu fico aqui preocupado com o meu estado. Nós que importamos quase tudo, praticamente tudo, 90% do que consome no Acre vai aqui do sul, do sudeste, dos grandes centros. Se parar o transporte terrestre, se os caminhões parar, o nosso estado será um dos mais prejudicados no nosso país. O exemplo foi quando a BR-364 fechou por conta daquela transbordamento das enchentes do Rio Madeira. Nós passamos ali uma semana parado porque nós não temos estoque. Nós não temos estoque. Se parar o transporte do nosso país, eu tenho certeza que a nossa situação lá irá se agravar muito, que nós estamos vivendo uma das maiores enchentes. O Brasileiro, o município, encontra totalmente devastado pelas águas do Rio Acre. O Rio Madeira enchendo. E agora, como se não faltasse mais nada, este problema do transporte que nós dependemos 90%, eu diria que 90% a 95% nós dependemos da nossa BR-364 e do transporte terrestre. Então, queria te parabenizar pelo pronunciamento e a preocupação que o senhor traz para todos nós dessa situação que hoje o país vive. Parabéns, senador. Muito obrigado, senador Petecão. E para finalizar, aproveitando a questão do Acre, dizer que vocês não têm estoques. Na verdade, ninguém tem estoques hoje. Hoje, o comércio todo e as indústrias funcionam no just in time, que é da mão para a boca. Quer dizer, se a mercadoria não chega hoje, não tem amanhã para vender. E no Brasil inteiro, é assim que funciona, então, esse mercado no Brasil como no mundo inteiro. Eu quero
presidente Wellington Fagundes, agradecer a paciência, a tolerância, de o tempo que se excedeu aqui por várias vezes, mas muito obrigado. É um tema importante e vários colegas tiveram a oportunidade, então, de colocar aqui seu ponto de vista também, seu apoiamento e a sua reivindicação para que o governo continue mobilizado, como está mobilizado no dia de hoje, e fazendo as convocações necessárias das partes interessadas para tentar resolver esse assunto, como já disse aqui N vezes, né, que é de extrema gravidade para o país. Muito obrigado. Essa presidência, eu gostaria de parabenizar o senador Blário Maggi pelo seu pronunciamento muito próprio, conhecedor da área. Nós que também vivemos essa situação no Mato Grosso, com estradas longas, né? Nós estamos no centro geodésico do Brasil e no centro geodésico da América do Sul. Portanto, mesmo chegando a ferrovia em Rondonópolis, tudo depende dos caminhões. Hoje mesmo já temos problema de falta do leite na capital mato-grossense. A maior cooperativa da região sul de Mato Grosso, Comaju, suspendeu o seu trabalho, a recepção de mais de milhares de litros de leite por dia, porque não está chegando os caminhões. Outras cidades não têm o abastecimento de combustível, já está sendo suspenso o transporte escolar. Então, aquilo que é básico para a população já está começando a ter resultados lá indesejáveis. E aí um outro aspecto também, senador Blário Maggi, que hoje nós conversando lá com a ATC, que é a Associação de Transportadores de Cargas de Rondonópolis, nos maiores centros hoje de caminhões, bitrens, tremiões, eles também colocavam a questão da tabela mínima do frete. Outra importante decisão que o governo precisa tomar, porque isso também traria um equilíbrio a todo o sistema de transporte rodoviário no Brasil. Então, queremos também compartilhar desse pronunciamento, estar aqui também defendendo, em nome daqueles que tomaram financiamento, grandes transportadoras, principalmente no caso do nosso estado, Mato Grosso, e que hoje passam dificuldade. Então, além dessas reivindicações, também a questão da tabela mínima do frete. Essa presidência, eu gostaria de convidar o senador José Medeiros para fazer também uso, antes de passar aqui a palavra ao senador José Medeiros, nós queremos ler aqui, senhor presidente, nos termos do artigo 61, inciso único do artigo 62 do Regimento Interno do Senado Federal, o Partido dos Trabalhadores, PT, e o Partido Democrático Trabalhista, PDT, informam que constitui o bloco de apoio ao governo e indicam como líder o senador Humberto Costa, líder do Partido dos Trabalhadores. Senador Humberto Costa, líder do PT, e também o senador Assis Gurgás, líder do PDT. E o expediente, então, lido vai à publicação. Com a palavra o senador José Medeiros. E depois? Deixa eu pegar. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, imprensa aqui presente, amigos que nos acompanham pela TV Senado, que nos ouvem pela Rádio Senado, que nos acompanham pelas redes sociais. Eu queria aqui parabenizar o senador Blário Maggi, já até lhe apartei, pelo brilhante pronunciamento a respeito dessa crise que está nos acometendo, que praticamente afeta o país inteiro, se não diretamente, indiretamente, onde já se faz sentir desabastecimento em vários estados e em outros com as rodovias interditadas. E, ao mesmo tempo, parabenizar o movimento dos caminhoneiros, porque, como disse o senador aqui, Omar Aziz, ele falou que ele é contra os extremos, e eu creio que todos nós, mas eu achei interessante esse movimento, senhor presidente, porque eles tiveram o cuidado de levantar o problema, de colocar suas dificuldades para a sociedade brasileira, mas também tiveram cuidado com um dos princípios constitucionais muito importantes, que é o direito de ir e vir. Eles estão permitindo que os automóveis possam passar nessas estradas sem serem impedidos.
Isso é muito importante até para a credibilidade do movimento. E a sociedade está entendendo. Não radicalizaram de fechar como de outras vezes e até deixou o governo numa situação difícil, porque se tivesse radicalizado e fechado todas as rodovias, de repente o governo teria até mais argumentos para, vamos dizer o seguinte, baixar o pau, para colocar a polícia no movimento. E eles tiveram esse cuidado. Eu creio que isso é importante e mostra o quão sério é o movimento. E é uma preocupação a mais para o governo, porque o que foi levantado pelo senador Omar Aziz aqui é interessante. Não se trata de um movimento desse ou daquela instituição, desse ou daquele sindicato. Se trata de um movimento que diz respeito às dificuldades de uma classe toda e que todo mundo que estava com o calo apertando paralisou suas atividades. E quem não está nas rodovias está parado em casa ou no pátio das empresas. De forma, senhor presidente, que, mais uma vez, há de se lamentar o seguinte. Como eu disse, há cerca de 10 dias aqui nessa tribuna, nós levantamos esse problema, porque eu também tinha conversado já com a Associação dos Transportadores de Cargas, e eles tinham me levantado o problema, dizendo que era uma dificuldade da classe inteira, e me passaram as demandas. E eu senti que era um problema que ia espalhar por todo o país. E eu coloquei aqui, nessa tribuna, alertando o governo de que o problema era sério. E eu acho que fica aqui o exemplo para que isso não aconteça mais, e quando eu digo não acontecer mais, é o sentido de não se levar a sério demandas importantes do país. Essa casa está de parabéns porque nenhuma culpa fica sobre essa casa, porque cada senador aqui se pronunciou, alertando, colocando saída para o governo. Mas ainda bem, e eu até parabenizo por isso, que em algum momento chegou a sanidade e que resolveram começar a agir. Quero parabenizar aqui, inclusive, a ministra Cátia Abreu. Hoje estive com ela falando sobre o tema. Está preocupada, embora não seja diretamente a pasta dela a lidar com o problema, mas está empenhada em resolver. Fica esse registro aqui, porque nós temos outras pautas que com certeza vão aparecer, até porque nós estamos saindo do mar de tranquilidade para entrar em momentos difíceis. E outros problemas como esse vão aparecer. Eu acho que fica o exemplo para que o governo possa ter mais rapidez, mais velocidade. E a sugestão aqui de que seja criado um comitê de crise, ela é importantíssima. Quer dizer, já devia existir. Aliás, acho até que existe. Que é impossível que um país desse tamanho não exista um comitê de crise. Eu acho que não levaram foi a sério. Estavam tratando de questões menores e não perceberam o quão sério era a questão. Mas, senhor presidente, feito esse registro, eu queria tratar de um tema aqui que me levou a decidir por isso após uma conversa com a senadora Ana Amélia. Ela estava apresentando um destaque e eu vi que é uma preocupação que nós temos que ter, porque a essência do parlamento é justamente você discutir as matérias, você discutir os grandes temas, é o debate. A essência do parlamento é o debate. A própria palavra